Olá, queridos, boa noite. Nesta quinta-feira eu quero retomar com você o estudo que nós começamos na quinta-feira passada. Na quinta-feira passada nós começamos uma série de estudos chamada O que é ser discípulo de Jesus. Na introdução que nós fizemos na semana passada, foi dito que ser discípulo de Cristo é mais do que eu conseguir fazer algumas coisas como Cristo. Que ser discípulo de Jesus é mais do que o tempo que eu passo orando, a quantidade de capítulos bíblicos que eu leio, ou mesmo a minha frequência na igreja. No passado isso foi nos ensinado de alguma maneira que um bom discípulo de Jesus era aquele que frequentava a igreja, que ia em todos os cultos, que conseguia cumprir as ordenanças, os mandamentos, que dava o seu dízimo, que era obediente, que passava horas orando, que passava horas meditando na palavra. Tudo isso foi nos ensinado como ser discípulo de Jesus. E a perspectiva era aquilo que eu consigo fazer. Na semana passada nós vimos então que ser discípulo de Jesus não está relacionado com isso, mas sim está relacionado com o quanto eu me envolvo com Cristo, o quanto de Cristo há em mim, o quanto de mim está depositado em Cristo. E uma das coisas que nós vimos é que ser discípulo de Jesus é ser perdoado por Jesus Cristo e perdoar como Cristo. É ser amado por Jesus Cristo e amar como Jesus. E para isso nós usamos o exemplo de João capítulo 13, o texto onde Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus ali então fazendo aquela limpeza externa, simbolizando a limpeza interna. Jesus ali então oferecendo o perdão dos pecados, essa limpeza, mesmo antes deles pedirem perdão. Vale lembrar que Jesus Cristo lava os pés de Judas, lava os pés de Pedro. Judas, que momentos seguintes, momentos depois, iria trair Jesus. Pedro, que num momento diz que morreria por Cristo, mas logo depois nega que conhecia Cristo. Todos os outros discípulos que tiveram os seus pés lavados por Jesus, tiveram essa intimidade com ele, abandonaram Jesus no momento em que ele é preso. Todos eles fogem, ficam de longe apenas vislumbrando o que está acontecendo com Jesus. Então, queridos, Jesus Cristo ali ele oferece o perdão. E nós ali então estudamos na quinta-feira passada sobre o que é perdão na perspectiva de Cristo e analisamos então o ensinamento de Jesus a respeito do perdão. Nós vimos então a pergunta de Pedro, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? E aí Jesus então conta uma história, uma parábola, para ilustrar o ensinamento a respeito do perdão. E aí nós então estudamos a respeito disso e vimos que toda e qualquer dívida que um irmão tenha comigo, ela é sempre pequena demais quando nós comparamos com a dívida que eu tinha com Deus. Na ilustração de Jesus, um homem com 2 empregados, 2 escravos, um lhe devia centenas de milhares de moedas de prata, o outro lhe devia 100 moedas de prata, 100 dias de trabalho, o outro uma dívida incalculável. E Jesus então ilustra que aquele homem que foi perdoado de uma dívida impagável, ele não foi capaz de perdoar uma dívida pequena. E a ilustração de Cristo ali é para nos ensinar que o perdão, ele é sem medida por conta de que eu fui perdoado numa dívida impagável, uma dívida sem medida. Então eu devo perdoar também sem medida. Vimos também na ocasião que o que Jesus ensina é que o perdão, ele deve estar acima da vingança. Quando Jesus responde a Pedro dizendo, olha, o perdão é 70 vezes 7, uma referência lá a Gênesis, onde Lameque diz que será vingado 70 vezes 7 por conta de que ele cometeu 2 assassinatos. Então diz, se alguém tentar se vingar desses homens que eu matei, eu serei vingado 70 vezes 7. Então Jesus está apresentando que o perdão é maior que a vingança. E queridos, hoje eu queria dar continuidade a isso, porque eu gostaria que nós entendêssemos um pouquinho mais sobre o perdão. E para isso eu vou usar 1 Coríntios capítulo 6. Por quê, queridos? Porque
eu quero que nós, como cristãos, nós como discípulos de Jesus, entendamos uma dimensão ampla e completa, na medida do possível, né, na medida da nossa capacidade de compreensão, que nós entendamos ou compreendamos, então, o perdão de uma maneira um pouco mais ampla. Em 1 Coríntios 6, Paulo aqui ele vai orientar a igreja a respeito das situações onde o perdão precisa estar presente. Mas Paulo ele apresenta algo que, no meu ponto de vista, de acordo com as coisas que eu já fui ensinado no passado, ainda jovem na igreja, e ainda ouço algumas pessoas falando sobre isso, no meu ponto de vista, aquilo que Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 6 não é bem compreendido. E ao estudar isso, ao ler esse texto de 1 Coríntios 6 e ao pensar sobre perdão, fica uma ideia, no meu ponto de vista, a maneira com que eu tenho interpretado e tenho estudado a Bíblia, fica uma interpretação muito rasa a respeito do perdão. Que interpretação rasa é essa? É uma interpretação de que o perdão não requer um ajuste de contas ou uma restituição da situação causada entre pessoas. Então, queridos, eu quero analisar 1 Coríntios 6 com vocês. Se eu sentir necessidade aqui, nós vamos voltar para Mateus 18, dar uma olhadinha lá. Mas 1 Coríntios 6, então, vai nos apresentar aqui algo interessante para nós estudarmos e pensarmos a respeito do perdão. Abre a tua Bíblia, então, 1 Coríntios, capítulo 6. E hoje, eu tenho usado a nova tradução na linguagem de hoje. Mas esse texto, eu acho que ele foi melhor traduzido na nova versão internacional, a NVI. Então, aqui no meu computador eu vou ler esse texto na NVI. E o texto diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Versículo 3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quantos mais as causas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas a coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. Isso diante dos descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, coisas interessantes aqui, coisas importantes a nós observarmos a respeito do perdão. E, queridos, o que esse texto traz para mim? Que verdades esse texto traz para mim? Para nós entendermos aqui a respeito do perdão. Por quê? Porque, em geral, a maneira com que nós somos ensinados, com que nós aprendemos na nossa história religiosa, se você tem mais tempo de cristão ou de evangélico, embora não goste muito dessa palavra, mas se você cresceu na igreja, você talvez tenha escutado muito que um crente não deve levar outro crente a juízo, ao tribunal. Um irmão não pode processar outro irmão. Baseado aqui em 1 Coríntios capítulo 6.
Mas, queridos, vamos analisar algumas coisas importantes aqui de 1 Coríntios 6, quando fala sobre o litígio, né, entre irmãos. Uma situação onde não se chega num consenso, onde uma parte se sente prejudicada, ofendida, lograda, enfim, o que for, e a outra parte, então, é a parte ofensora. Como lidar com isso? Porque essas situações se replicam no nosso dia a dia. E a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui no texto é o seguinte, queridos. Versículo 7 diz que só o fato de haver litígio entre irmãos já é uma completa derrota, é uma vergonha. Então, assim, questões de litígio, brigas, contendas, dificuldades entre irmãos, situações onde há a necessidade de perdão nesse nível, é algo que é completamente contrário à essência do Evangelho. É algo contrário à natureza do discípulo de Jesus. Por quê? Porque quando há um litígio, significa que uma das partes, pelo menos, se não as duas, não agiu como deve agir um discípulo de Jesus. Então, uma situação de contenda, de briga, de litígio, de problema de relacionamento entre irmãos, já é uma derrota por si só. Porque essa é uma circunstância que não diz respeito, não é condizente com a vida de um discípulo de Jesus Cristo. Uma das partes, se não as duas, e depois a gente vai falar sobre isso, né, sobre onde nós erramos também, não só como ofensores, mas também como os ofendidos também erramos, mas uma das partes, pelo menos, não agiu como um discípulo de Jesus. Então, queridos, só isso já é um grande problema. Não deveria haver essas coisas entre os discípulos de Jesus. Se nós, como discípulos de Jesus Cristo, andássemos como Jesus, vivêssemos como Jesus, nós jamais prejudicaríamos o irmão, nós jamais tomaríamos vantagem indevida, nós sempre cumpriríamos a nossa palavra. Então, essas situações de litígio entre irmãos, de briga entre irmãos, não existiriam. Não existiriam situações como essas se nós andássemos como Jesus, se nós vivêssemos de fato como discípulos de Jesus. Agora, é claro, nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores, estamos no processo. Então a primeira coisa para observarmos é isso. Quando há um problema entre irmãos, é porque alguém não andou como discípulo de Jesus. Então é algo para a gente observar. Então, nas questões que surgem entre nós, as questões de litígio, as questões de briga, as questões de desavença, de discordância, uma primeira observação que precisamos fazer é: eu estou agindo tal qual um discípulo de Jesus deve agir? Eu estou fazendo o que Cristo faria? Se a resposta for sim, tudo bem. Agora, se for não, então eu já tenho que dar um passo atrás. Já tenho que parar e dizer, bom, aonde que eu tenho que corrigir? Porque aí as coisas seriam diferentes. Então, uma primeira reflexão é essa. Agora, uma coisa importante que eu vejo no texto, que também passa sem ser percebida por nós, é que o que Paulo ensina aqui é que essas questões entre irmãos necessitam ser julgadas. Ele diz o seguinte, que o fato de haver litígio entre nós é vergonhoso, é uma derrota, que é vergonhoso levar essas causas aos descrentes, né? Então, um irmão ter que processar um irmão, trazendo agora para o nosso contexto, né? Um irmão ter que processar um irmão na justiça é uma vergonha isso. Então Paulo está dizendo, olha, isso é vergonhoso. Não deveria acontecer assim. Mas o que Paulo não diz é que as questões não devem ser julgadas. E aonde nós erramos, eu creio? Nós erramos porque cremos o seguinte, bom, há um litígio, há uma contenda, há uma situação, uma desavença, e aí muitos de nós pensam assim, bom, eu não posso processar o irmão. De repente o irmão caluniou você e prejudicou você. Vamos usar essa situação como exemplo.
Ou ainda uma situação que é muito comum em algumas igrejas, né? Que é a situação da pessoa pedir um dinheiro emprestado e não devolver, ou usar o nome da pessoa e não pagar as dívidas, enfim. Então há uma situação como essa, e aí o que nós pensamos? Bom, eu não posso processar o meu irmão, ele não me paga. Então o próprio texto diz, por que não sofrer o prejuízo? É melhor sofrer o prejuízo. Então diz, bom, então eu vou sofrer calado. Vou sofrer o prejuízo quieto, calado, e ele fica lá e eu aqui. E nós simplesmente ignoramos o fato de que Paulo orienta aqui a igreja a julgar as questões. Então, uma situação de contenda, de litígio entre irmãos, precisa ser julgada, mesmo que haja o perdão. Percebe que Paulo está dizendo aqui, Paulo não está levantando a questão de perdão. Ora, nós sabemos que uma questão de contenda, de briga entre irmãos, o que precisa prevalecer é o perdão. O perdão é a base maior que sustenta tudo isso aqui. Precisa haver o perdão. Agora, Paulo ele nem cogita essa possibilidade, porque isso é básico, isso tem que estar por trás de tudo. Mas Paulo diz, olha, é preciso que se julgue as questões. E aí Paulo vai dizer, olha, já que há esse tipo de problema entre vocês, levantem irmãos da igreja, ainda que sejam os menores, os de menos importância. E ele diz, olha, estou fazendo isso para envergonhar vocês, porque ele está dizendo, olha, não deveria haver essa necessidade. Vocês, como discípulos de Jesus, deveriam resolver as questões. Como vocês não chegam no consenso, levante alguém, mesmo os mais fracos, para julgar as questões. Então, como que a gente tem que agir numa situação de contenda, de litígio, de problemas entre irmãos na igreja? Pessoas têm que julgar, as pessoas da igreja têm que julgar a questão. Então, questões que são sérias a ponto de precisarem de uma intervenção de terceiros, que não seja um terceiro de fora da igreja, mas que sejam os próprios irmãos. E aí, nesse sentido, queridos, trazendo para a nossa realidade, nós temos, obviamente, o pastor e os líderes da igreja, que devem ser buscados em situações como essas, para conseguir, então, mediar entre as duas partes. Procurar ali uma maneira de fazer a conciliação. Perceba, é uma pessoa de fora, seria interessante uma pessoa, então, madura, um líder da igreja, um pastor, um líder da igreja, para que, ao avaliar a circunstância de fora, de maneira isenta, ponderar e fazer a conciliação. É isso que nós precisamos fazer. Nós não deveríamos jamais permitir que situações críticas como essas que Paulo diz que vão acabar parando na justiça fora da igreja, ou para não levar na justiça sofrer calados, jamais deveríamos deixar que isso acontecesse. Deveríamos julgar todas as questões. Então, como eu disse, né, algumas situações onde a pessoa talvez tenha difamado, caluniado você, talvez tenha utilizado o seu nome, né, usou o seu cartão de crédito porque não podia, não tinha condições de usar, usou o seu nome, enfim. E aí não pagou, deixou você com um prejuízo. Então, como é que a gente age numa situação como essa? Você tem que perdoar? Sim. Perdoar como Cristo é perdoar dívidas impagáveis. Sabendo então que a minha dívida impagável para com Deus, para com Jesus, foi perdoada, então a dívida do meu irmão sempre será pequena. Devo perdoá-lo. Agora, não podemos correr no erro de não julgar as questões. Por quê? Porque eu creio que se não julgarmos as questões, nós criamos um padrão de impunidade. A pessoa fica impune, ela agiu errado, ela agiu de maneira errada, não foi corrigida, não foi disciplinada, e a disciplina na igreja é interessante. Então eu acho que é necessário nós voltarmos lá para Mateus 18. A disciplina na igreja, ela é importante, e quando a pessoa não é disciplinada, nós temos dois problemas. O primeiro é a impunidade, ou seja, eu posso agir do jeito que eu quiser e ninguém vai
me disciplinar porque é vergonhoso um irmão processar outro irmão. E na igreja ninguém vai fazer nada comigo. Percebe a sensação que causa em algumas pessoas que vão perpetuando uma maneira de agir e de pensar não condizente com a maneira de agir e de pensar de um discípulo de Jesus. Então, primeiro, é a impunidade. O segundo problema é a falsa sensação de que uma atitude errada ela é aceita livremente. Ou seja, quando nós temos uma situação na igreja que ela vem a público e nós não disciplinamos, nós não tratamos, não julgamos, usando a linguagem aqui de 1 Coríntios 6, nós não julgamos, nós transmitimos para as outras pessoas, para os outros irmãos, que aquela atitude ela é aceita, ela é aceitável. E aí nós começamos a criar um padrão de conduta, de moralidade, de ação, que não é semelhante àquilo que Cristo espera de nós. Então é preciso julgar as questões. Mateus 18, você pode ler, eu não vou ler o texto, mas Mateus 18, só para relembrar, Jesus diz o seguinte, como tratar, a falha de um irmão. Se você ver o seu irmão no erro, no pecado, vá lá e conversa com ele. Vá lá e chama a atenção dele. Faça isso em amor. Vai lá e conversa com o irmão. Se ele te ouviu, amém, você ganhou o seu irmão. Se não te ouviu, vá novamente com 2 ou 3 testemunhas, para que tudo o que acontecer, toda palavra dita, toda conversa, seja confirmado pelas testemunhas. Se ele não quiser ouvir, leve à igreja. Então percebe que há um caminho para que a igreja julgue as questões. Leve à igreja, leve as autoridades da igreja. Se não ouvir nem a igreja, então trate-o como um descrente. Mateus capítulo 18. Então, perceba que tanto Jesus quanto Paulo aqui, em 1 Coríntios 6, conduzem para que as questões sejam julgadas. Olha, ele está errado, vai e conversa com ele. Ele ouviu? Ok. Não ouviu? Leva mais 2 ou 3 pessoas. Não ouviu? Leva à igreja. A igreja tem que julgar. A igreja tem que tratar a questão. Então, queridos, é importante nós entendermos que as questões precisam ser julgadas. E aqui vai um pedido pastoral para você. Muitas vezes, o pastor ele acaba sendo o último a saber de determinadas circunstâncias, como essas de litígio entre irmãos, de problemas entre irmãos. E aí, queridos, quando chega no pastor, a coisa já evoluiu muito. Então, percorra esse caminho de Mateus 18. Vá conversar. Se não deu resultado, converse com 2 ou 3 pessoas maduras que tenham condições de participar desse processo e leve elas, então, a conversa. Deu certo, tudo bem, não deu, leva então à igreja. Então, as questões precisam ser levadas aos pastores, aos líderes, e o pedido pastoral é esse, não deixa para o último momento, quando a coisa já está insuportável, quando a coisa já tomou uma proporção e tem muita gente sabendo, porque aí fica mais difícil de resolver e de conciliar as pessoas. Então, queridos, é preciso julgar as questões. Agora, nós como ofendidos às vezes erramos. Erramos por quê? Porque fazemos às vezes coisas que a Bíblia já orienta a não fazer. A Bíblia, por exemplo, nos orienta a não ser fiador dos nossos irmãos. E muitas vezes nós somos, até por necessidades. Por exemplo, questões de aluguel, né? Há necessidade muitas vezes do fiador e aí nós não temos outras opções. Agora, às vezes nós somos fiadores na palavra. Você diz, não, fulano jamais faria isso. Percebe? Você está sendo fiador do seu irmão, dizendo, olha, como quando você diz, não, fulano jamais faria isso, você está botando a mão no fogo pelo seu irmão. Está sendo fiador dele. Muitas vezes, então, nós fazemos isso. Nós agimos na ingenuidade, agimos na impulsividade e aí acabamos incorrendo em situações que a Bíblia nos orienta para não entrar, não agir. Sobre emprestar dinheiro, por exemplo, eu digo o seguinte, se você vai emprestar dinheiro, então entenda que esse é um dinheiro perdido. Não empreste, dê. Especialmente se a pessoa que está te pedindo dinheiro,
ela já tem um padrão de sempre estar endividada e sempre necessitando de ajuda. Então, se esse for o caso, se alguma pessoa tem esse padrão e ela vem procurar você e você não sabe dizer não, você está errando por não saber dizer não. Então, se você não vai dizer não, depois não vá brigar com a pessoa se ela não pagar, porque você já sabia que ela não iria pagar. Não estou dizendo que a outra pessoa está certa, está totalmente errada, mas você também. Porque nesses casos, é melhor não emprestar. Porque senão, sabe aquela história que a gente fica alimentando o erro do irmão? A gente fica ali alimentando um padrão errado da pessoa de sempre se endividar quando a gente empresta dinheiro. Então, se nesse caso você vai emprestar, tome já como um dinheiro perdido, nem empreste. Agora, existem situações de pessoas sérias que passam por talvez questões de saúde, precisam de dinheiro, enfim, são outras questões. E aí há de se ter paciência e tudo mais. Então, muitas vezes nós também erramos. É preciso entender isso. Por isso é importante aquela pergunta que eu falei antes. A minha atitude foi atitude condizente com a de um discípulo de Cristo? Se foi, ok. Se não, atenção. Atenção, porque é necessário correção. Então, queridos, é importante levar tudo isso em consideração. Quando há um problema entre irmãos, precisamos entender se a minha atitude está sendo coerente com a atitude de um discípulo de Jesus. Agora, queridos, eu quero dar um passo adiante. Em algumas circunstâncias, a igreja vai julgar, nós vamos tratar a questão, as partes têm que se perdoar, mas aonde eu quero dar um passo mais além? Quero dizer o seguinte, que o perdão, ele não significa que o ofensor esteja isento de arcar com as responsabilidades da atitude dele. Digamos que uma pessoa não pediu o dinheiro emprestado, mas ela roubou. De repente, vamos criar uma situação, ela viu lá a sua bolsa no banco da igreja, abriu a sua bolsa, pegou o dinheiro, porque estava precisando, enfim, independente do motivo, ou foi na sua casa, e pegou algo seu. Você percebe a falta daquele valor, e aí você diz, mas eu vi aquela pessoa mexendo na minha bolsa, enfim, vai, conversa, e a pessoa admite. E ela diz, olha, me perdoa, foi um momento de fraqueza, eu não devia ter feito isso. Ok, você deve perdoar. Mas isso não significa que a pessoa não deva lhe devolver o dinheiro. Você entende? Julgar uma questão não isenta a pessoa de que ela arque com as responsabilidades do ato dela. Aí você pode pensar assim, não, mas Paulo aqui está dizendo que é melhor sofrer o prejuízo. Bom, sofrer o prejuízo em que circunstância? Entre você levar uma questão para fora da igreja e sofrer o prejuízo, é melhor sofrer o prejuízo. Mas a questão precisa ser julgada. Então, se houver a necessidade, se a pessoa não quiser devolver, estou usando um exemplo muito simples, queridos, mas se a pessoa não quiser devolver, enfim, e aí então você diz, bom, eu preciso reaver esse dinheiro. Esse dinheiro é meu. Perdoar não significa que você vai dizer assim, bom, então eu perdi esse dinheiro. Quando a pessoa se arrepende e pede perdão, não significa que o valor que ela subtraiu passou a ser dela automaticamente porque ela está arrependida e você perdoou. Entende? Eu vou dar um exemplo com um outro bem. Por exemplo, se eu então pegar um veículo do meu irmão, eu vejo ali na igreja, o irmão deixou a chave do carro, eu olho e falo, nossa, a chave do carro dando bobeira. Eu vou lá e pego a chave e o carro é meu agora. Eu saí, roubei, vou embora, fujo e escondo o carro do meu irmão. Aí o meu irmão, tá ali, o que aconteceu? Meu carro sumiu, a chave estava aqui, foi alguém da igreja que pegou, enfim. E aí daqui a pouco, então, eu vou e digo, não, olha, querido, eu não me contive e levei o seu carro embora. Percebe que o exemplo é bem simples, Eu estou arrependido, me perdoa? Claro, te perdoo, tá perdoado, tudo bem. Ok, que ótimo. Quando é que eu posso ir lá buscar o carro? Não, eu pedi perdão, você me perdoou, não preciso devolver o carro. Percebe como isso é incoerente?
Então, queridos, o arrependimento e o perdão, ele não isenta a pessoa que agiu errado de arcar com as responsabilidades. Ela tem que devolver o dinheiro, tem que devolver o carro. E aqui um exemplo tão simples, mas que nesse exemplo carrega uma série de coisas, como por exemplo, aquela pessoa que falou mal do irmão, ela se arrepende e aí ela diz assim: Deus, eu me arrependi, eu não devia ter falado mal do irmão. Aí eu estou bem com Deus agora, porque eu me arrependi e confessei para Deus. Mas e confessar com o irmão e lá restituir o irmão? E ir atrás das pessoas a quem você levou uma mentira a respeito do teu irmão e corrigir. É uma responsabilidade sua ir desmentir tudo que você mentiu, que difamou o seu irmão para aquelas pessoas. Percebe, queridos? Quando isso não acontece, há necessidade da igreja julgar as questões. Então você percebe, queridos, que muitas vezes a gente trata o perdão de uma maneira não bíblica. A gente acha que perdoar é simplesmente passar um pano e embaçar as situações, fazer uma limpeza superficial e dizer, tá bom, eu te perdoo. Em alguns momentos eu vou dizer para você que ok, dá pra gente sofrer o prejuízo e deixar a coisa, mas às vezes a gente alimenta um padrão, uma situação errada, que deveria ser julgada, deveria ser tratada, trabalhada, e aí não agimos da maneira correta. Então, queridos, quando nós agimos errado, a atitude do discípulo, quando nós somos os ofensores, a atitude de um discípulo de Jesus Cristo é restituir aquilo que foi levado, seja a meia-verdade que foi dita, a mentira que foi dita, falar a verdade, então, restituir valores, bens, seja uma caneta que você levou do seu ambiente de trabalho e que não era sua. Devolva. Então, queridos, você percebe? A gente precisa entender, aprender sobre perdão e sobre o tratar as questões com a igreja, entre os discípulos de Jesus. Agora, um passo adiante, uma outra perspectiva para analisarmos aqui. Paulo está dizendo que é vergonhoso levar aos descrentes para julgar as questões da igreja. Porém, vamos analisar as questões agora, trazendo para a nossa realidade. E se você me perguntar se um irmão pode processar na justiça comum, então, né? Não na justiça, na justiça secular, vamos usar essa expressão, levar para fora da igreja as questões, eu vou te dizer que em alguns casos, sim. Por quê? Porque Paulo lhe dá essa orientação aqui, mas eu entendo que o contexto é diferente do nosso contexto no que diz respeito a algumas coisas. Por exemplo, o próprio contexto legal. Existem coisas que eu entendo que não estão dentro da alçada da igreja. Quando aquilo que acontece entre irmãos, na igreja, entre os discípulos de Jesus, quando o que acontece ali extrapola os limites e a capacidade da igreja de julgar aquela questão, então é necessário levar para fora. Por exemplo, quando um crime é cometido. Vale lembrar que um furto é um crime. Eu creio que se Paulo fosse escrever isso hoje, o que Paulo escreveria, ele escreveria que é uma derrota, que é uma vergonha, mas que algumas coisas extrapolam os nossos limites. Existem coisas que a igreja não tem condições de julgar. Situações onde há abusos, violência, agressões físicas, onde há furto de bens, principalmente se são furtos de bens de maior vulto, né? Eu dei o exemplo de um carro antes ali, como eu disse, um exemplo bem simples, mas podem outras coisas acontecerem. A igreja, eu creio que precisa ter sabedoria para tratar questões quando a pessoa já age de má fé, antes mesmo, então, já de cometer o ato, seja no pedir um dinheiro emprestado,
seja ao negociar um bem com o irmão. Nós tivemos na família uma situação onde uma pessoa comprou um veículo e ficou devendo, não pagou. Resolver isso na justiça, porque dentro da igreja foi tentado conversar e a coisa não evoluiu. Precisamos acionar uma advogada para então conseguir reaver e sanar aquela dívida. Então, queridos, existem coisas que extrapolam os limites da igreja, extrapolam a capacidade da igreja de julgar determinadas questões. Não que o perdão não será oferecido. Você pode perdoar e dizer, irmão, nós estamos aqui então diante de Cristo no mesmo patamar. Nós dois fomos perdoados por Jesus e não há nada que me justifique não lhe perdoar. Você está perdoado. Então existem questões que precisam ser tratadas, precisam ser resolvidas. E muitas vezes, na esfera da igreja, não há condições de resolver. Especialmente quando a coisa vai para o lado realmente de ações que se tornam crimes, que ferem a lei. Nós precisamos lidar com isso, aprender a lidar com isso e em algum momento, quando extrapolou os limites da igreja, nós como igreja precisamos nos posicionar, inclusive para levar as questões onde há necessidade, para que a justiça julgue isso. Então, queridos, perdoar não exclui a necessidade de você tratar a questão e resolver a questão, julgar a questão, de fazer com que os pingos sejam colocados nos is, de fazer com que as coisas sejam restituídas a quem de direito. Isso tudo faz parte do julgamento. Paulo está dizendo que a igreja precisa julgar. Então, queridos, o perdão não exclui a necessidade de julgamento. Nós podemos perdoar, devemos perdoar, mas nós podemos e também devemos julgar as questões. Então eu espero que não fique nenhum mal entendido a respeito do perdão no que diz respeito a isso. Nós perdoamos, nós oferecemos o perdão, como foi dito na semana passada, ainda que a pessoa não peça o perdão, ainda que ela, como Jesus, está disposto, como Jesus, a perdoar antes mesmo da ofensa ser cometida, mas o perdão não isenta a responsabilidade de julgar a questão. Então, queridos, que nós, como discípulos de Jesus, tratemos bem as questões. E o bom caminho é, a minha atitude condiz com a atitude de um discípulo de Jesus? Era isso que Jesus faria? Se sim, amém. Se não, corrija. E se há necessidade de auxílio seguindo o caminho de Mateus 18, procure o irmão, deu certo, amém, não deu, testemunhas, não deu, leve à igreja. Deixe que a igreja julgue as questões. Está além dos limites da capacidade da igreja de julgar? Então eu creio que a justiça deve ser acionada, especialmente quando as coisas envolvem crimes que não dizem respeito à autoridade da igreja de julgar essas questões. Mas o perdão está acima de todas as coisas. Dar o perdão não significa isentar da responsabilidade ou da necessidade de julgar as questões. Amém, queridos? Que isso nos ensine e nos torne discípulos mais próximos, mais condizentes com as atitudes de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite, um restinho de noite, e que você seja um discípulo que deseja se assemelhar a Jesus Cristo em tudo o que você faz. Deus te abençoe. Uma boa noite.